Salve, salve galera ligado no canal Fala Bira. Agora eu trago para você um assunto de um jogador que foi muito famoso, muito importante, muito influente na Europa e que hoje está praticamente esquecido. Eu vou falar dele, Eden Hazard. Aos 32 anos, o meio atacante belga deixou o Real Madrid em junho, depois de uma passagem para ser esquecida no Real, né? O Real Madrid desembolsou 115 milhões de euros para tirar o Hazard do Chelsea, o Hazard no auge, o Hazard que esteve muito bem na Copa do Mundo da Rússia, levando a Bélgica ao terceiro lugar na Copa do Mundo. Só que em Madrid, Hazard foi uma lástima. Foram lesões, problemas físicos, lesões e não necessariamente dessa mesma ordem. E o Hazard terminou uma passagem de 4 temporadas no Real Madrid com menos de 100 jogos, gente. Foram 76 partidas oficiais com a camisa do Real Madrid, 7 gols e 12 assistências, né? Só para você ter uma ideia, o Hazard no Chelsea foram 7 anos. Foram 352 jogos, 110 gols e 92 assistências. Né? Olha a diferença, né? Do Hazard do Chelsea e do Hazard do Real Madrid. E olha que ele foi para o Real Madrid ainda muito bem depois da Copa do Mundo. Né? Ele, claro, teve ali uma ideia de forçar um pouco a sua saída do Chelsea naquela época, mas ele foi para o Real Madrid com uma transferência e tanto, né? Foi contratado até por uma grana maior que o Real Madrid desembolsou para contratar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Para contratar o Cristiano Ronaldo e contratar o Bellingham também, o Bellingham que está voando no Real Madrid aí com 3 gols em 2 jogos na Liga, indo muito bem o Bellingham, mas o Hazard, gente, está praticamente esquecido no mercado, sem clube. Houve especulações aí dele vir para o Botafogo, mas tudo desmentido pela diretoria do Botafogo. O Hazard, inclusive, deu uma entrevista à imprensa belga falando que passou ali praticamente 3 anos descansando no Real Madrid. Só que ele ainda mencionou que ainda tem forças para jogar. Ainda está com, vamos dizer assim, com suspiros para jogar futebol. Ainda tem lenha para queimar. Só que o que acontece? O Hazard, também nessa entrevista para a imprensa belga, ele falou que não está pensando muito em qual clube jogar, em qual mercado atuar. Ele está querendo curtir férias com a família, se aproximar mais de seus familiares. Só que é o seguinte, com essa demora, na Europa, né, como a gente sempre fala aqui, menos de 2 semanas encerra a janela. Então tá cada vez mais complicado para o Hazard encaixar num clube. E acho que muito difícil do Hazard ser contratado por um time de ponta na Europa. Ou uma possível volta ao Lille, onde ele começou, onde ele despontou na França, antes de chegar no Chelsea, que é o Lille hoje é um time de médio para grande na França, mas em proporções continentais ele é um time praticamente pequeno, mas o Hazard tem ali algumas opções, até especulação dele voltar a atuar no futebol belga, onde ele começou sua carreira lá antes mesmo na base. Mercados, é claro, alternativos de Estados Unidos, Arábia, Catar, Japão, enfim. Não se sabe ainda o futuro do Hazard, mas muito encaminha para ele não seguir na Europa, né? Muito pela proximidade da janela e também pelo jogador não estar nas notícias, né? Não está em evidência nos principais jornais, e não tem sido comentado pelos grandes insiders que cobrem mercado da bola. Então é muito complicado essa questão do Hazard, mas é espantoso, né, a derrocada dele no Real Madrid, né? Ele teve vários problemas físicos, talvez essas questões físicas é, afastem ele de alguma transação na Europa, né? Por alguma lesão recorrente, alguma lesão crônica que ele tenha, e aí afasta o interesse dos clubes. Só que o Hazard hoje vale 5 milhões de euros sem clube. Ele vale 5 milhões de euros.
Quando ele chegou no Real Madrid há 4 anos atrás, ele tinha um valor de mercado de 150 milhões de euros. Olha como ele foi se desvalorizando, por quê? Porque não joga. E todo produto, jogador de futebol é um produto. Se o teu produto não está jogando, não está atuando, não está indo bem, não tem como fazer. Ele vai se desvalorizando. E foi o que aconteceu com o Hazard, que teve uma carreira excepcional no Chelsea. Vai ser sempre lembrado no Chelsea, também no Lille, é claro, mas principalmente no Chelsea, na seleção da Bélgica. Ele teve mais de 120 partidas, né, com a camisa da seleção belga e assim, é um dos principais jogadores do novo século, né? Você pode colocar o Hazard aí entre o maior craque belga do século XXI, né? Não é nenhum exagero colocar isso, mas que ele teve um auge muito curto. Hoje, com 32 anos, ele está aí sem clube e a gente não sabe para onde ele vai. E você, o que você acha? Você gostaria do Hazard, por exemplo, aqui no futebol brasileiro? Você acredita que o Hazard ainda vai ter um grande momento na carreira dele aos 32 anos? Deixa aqui o seu pitaco sobre o futuro do Hazard e não esqueça daquele like maroto que é sempre importante pra gente, tá bom? E eu vejo vocês numa próxima, claro, com mais assuntos, com mais temas aqui no canal Fala Brilha sobre futebol. E tamo junto e até uma próxima. Valeu!